Ok? Bem-vindo à aula 5. A gente vai falar de verbo, tanto na aula 5 quanto na aula 6. Como é um conteúdo um pouco mais extenso, então está dividido em duas aulas. Então vamos lá, né? Primeiro a gente vai para a definição de verbo, né? O que vem a ser o verbo? O verbo é esse termo, né, que designa uma ação ou um processo associado a um modo, um tempo e uma pessoa. Mas o que isso significa? Trabalhar e trabalho. Essas duas palavras estão associadas a uma ação. Então, qual que é verbo e qual que não é verbo? Veja que trabalhar é uma ação que pode ser associada a uma pessoa. Eu trabalho, você trabalha. Tá? Também há um tempo. Eu trabalhei, passado. Ele trabalha, presente. Nós trabalharemos, futuro. Então, esse é o verbo, porque o verbo é uma palavra que pode ser associada a modo, a uma pessoa e a um número, né, singular ou plural. Diferente da palavra trabalho. Tá? Trabalho é um substantivo. O trabalho é pesado, por exemplo. Tá? Ele não pode ser associado a uma pessoa, a um tempo, né, ou a um modo. Ele só existe nesse formato, trabalho. No máximo no plural, trabalhos, ok? Bom, quem são as pessoas do verbo? Nós só temos 3 pessoas. A primeira pessoa, que é aquela que fala, a segunda pessoa, que é com quem se fala, e a terceira pessoa, que é o assunto, né? Ou seja, de quem se fala, o referente também, muitas vezes chamado de referente. Os tempos dos verbos. São 3 tempos especificamente. O presente, que faz referência a fatos que acontecem no momento da fala. O pretérito, que faz referência a coisas que aconteceram antes do momento da fala. E o futuro, que faz referência a coisas que ainda vão acontecer depois da fala. Ok? Bom, temos também o que a gente chama de modo verbal. E aí nós temos o indicativo, que vai fazer referência a fatos verossímeis, né? Fatos que são verdadeiros ou que tenham a aparência de verdade, ou tidos como tal, né? O subjuntivo, que faz referência a fatos incertos, a possibilidades, a expectativas, e o imperativo, que vai expressar uma ordem ou um desejo. Temos também o que a gente chama de voz, né? As vozes do verbo. A voz ativa, a forma verbal indica que quem é o agente da ação é o próprio sujeito gramatical da frase. Por exemplo, o menino chutou a bola. Olha só, o verbo é chutou. Quem foi que chutou a bola? O menino. Veja que essa parte da frase, o menino, ele é o sujeito gramatical dessa oração, mas ele também é o responsável pela ação de chutar. Então eu vou dizer que essa forma chutou está na voz ativa. A passiva, o sujeito gramatical da frase, ele não vai fazer a ação, ele vai sofrer os efeitos dela. Então, por exemplo, a bola foi chutada pelo menino. Olha, foi chutada. Quem é que foi chutada? A bola. Então, agora o sujeito gramatical é a bola. Mas ela não chutou. Ela sofreu os efeitos do chute. Então, ela não é um sujeito ativo. Ela é um sujeito passivo. Então, essa locução verbal, né, foi chutada, eu vou dizer que ela está na voz passiva. Porque o sujeito dela é quem sofreu os efeitos da ação do chutar. E a reflexiva? A reflexiva é quando eu junto uma coisa com a outra. O sujeito tanto faz a ação, quanto ele recebe os efeitos dela. Então, por exemplo, o menino cortou-se, ou o menino cortou-se com a faca. O que significa isso? Que o menino fez a ação de cortar e ele foi o próprio receptor dos efeitos dessa ação. Então, ele cortou e ele foi cortado pela faca. Ok? Então, a reflexiva, ela traz essa ideia. E essa reflexiva pode ser
do sujeito com ele mesmo, ou ele pode ser do sujeito em relação a outro elemento. Por exemplo, pai e filho abraçaram-se. Então, o pai abraçou o filho e o filho abraçou o pai. Ou seja, a ação do abraço, ela refletiu no outro e do outro no um. Isso também é considerado um verbo na forma reflexiva. Tem também as formas nominais do verbo. O que é isso? É quando eu tenho formas do verbo que podem ser tratadas como se fossem um substantivo. Então, a gente tem o infinitivo, que é terminado em ar, ir ou or, né? Temos o particípio, que é terminado em ado ou ido, e temos o gerúndio, que é terminado em ndo. O infinitivo, tá aí, ó, recordar é viver, tá vendo? Recordar é uma forma verbal, mas está sendo usado como uma forma de substantivo. Quando eu digo recordar é viver, é que eu estou me referindo às memórias. O particípio, homem sabido, tá vendo? Ó, sabido é uma qualidade de homem. Eu estou usando uma forma verbal como se fosse um adjetivo, né? Uma forma nominal. E amanhecendo sairemos, né? Esse amanhecendo aí, né? Faz um papel de um advérbio praticamente. E água fervendo, ó. Água fervendo é uma qualidade da água, é um adjetivo, ok? Então eu estou usando como uma forma nominal, ok? Então essas são as formas nominais do verbo e elas vão ter um comportamento diferente das formas normais verbais, elas vão ser tratadas como nome. Conjugar um verbo, o que significa isso? Significa colocar as terminações para cada raiz, né, para cada radical de verbo, de acordo com as conjugações. A primeira conjugação, a vogal temática é a, né, e alguns exemplos, cantar, falar, tirar, sonhar, dançar, enfim, por aí vai. Na segunda conjugação, são os verbos terminados em er, temer, vender e ter. E aqui um parênteses, né? Os verbos terminados em or, né? Como pôr, interpor, compor, eles vieram do latim poer, compoer, então eles perderam esse e, mas eles vão ser conjugados de acordo com os verbos na segunda conjugação. E a terceira conjugação são os verbos cuja vogal temática é o i, partir, ferir, servir, rir e por aí vai. Bom, o paradigma da conjugação são, por exemplo, para o presente do indicativo, para os verbos terminados em ar, são essas letrinhas marcadas aqui em vermelho, tá? Então, qualquer verbo regular de primeira conjugação, eu pego o radical dele e eu repito essas letrinhas que estão aqui. Então, eu canto, eu falo, eu estudo. Tudo vai terminar de acordo com esse paradigma aqui, com esse modelo de conjugação, ok? Se não terminar dessa forma, é porque o verbo não é regular. E aí a gente já chega nas definições. O que é o verbo regular, então? É o verbo que segue o paradigma da conjugação. E o irregular? É o que, pelo menos uma forma dele, foge do paradigma. Uma única forma fugiu do paradigma, o verbo vai ser chamado de irregular. Por exemplo, ouvir, eu não vou falar eu ouvo, eu vou dizer eu ouço, ok? O dizer, eu não vou dizer eu dizo, eu digo, né? Modifica o radical. Perder, eu perco. Né? E aqui a gente vai fazer uma confusão danada, porque tem a forma verbal perca, né? Eu espero que ele perca o jogo, né? E tem o substantivo perda, isto é uma perda de tempo, ok? Então, uma é perda, que é o substantivo, e tem a forma verbal perca. A gente não pode misturar alhos com bugalhos. E tem o tal do verbo anômalo, né? Anômalo vem da palavra, que gera a palavra anomalia, vem da palavra anormal. Então, quando um verbo, ele não só numa forma foge ao paradigma, não. Ele inventa formas para os inúmeros tempos verbais, como é o caso do verbo ser.
No presente, eu sou. No pretérito, eu fui, né? No pretérito perfeito. No pretérito imperfeito, eu era. No futuro, eu serei. Tá vendo? Cada lugar, ele se conjuga de uma forma. Então, o verbo ser, o verbo ir, são considerados verbos anômalos, porque eles fogem completamente ao paradigma de conjugação. Temos também o que a gente chama de verbo defectivo, que são aqueles verbos que não são conjugados em todas as formas, em todas as pessoas. É o caso do verbo colorir, por exemplo. Eu não vou conjugá-lo na primeira pessoa do presente. Não existe eu coloro, ok? Se eu quiser usar esse verbo, eu vou ter que procurar, por exemplo, eu pinto, eu coloco cores, mas eu coloro não vai dar. Os verbos abundantes, eles são chamados dessa forma porque eles vão apresentar mais de uma forma que tem o mesmo valor. Por exemplo, havemos e hemos, né? Havemos de vencer ou hemos de vencer, as duas formas são corretas. Ou ele havia pagado a conta ou ele tinha pago a conta, também. As duas formas, né, existem. Ou ele foi morto a tiros ou ele havia morrido. Também tenho essas duas formas para o verbo morrer. Então, eles são considerados verbos abundantes. A locução verbal, aliás, essa palavra locução, na gramática, ela sempre implica no uso de uma ou mais palavras com a mesma função. Então, no caso da locução adjetiva, vai ter função de adjetivo. No caso da locução verbal, vai ter função de um verbo. E aí a combinação de um verbo auxiliar com um verbo principal. O verbo auxiliar, em geral, é o ter, o haver, o ser e o estar. Em geral, não significa que não haja outros. E o verbo principal é o resto da turma, né? Então, tenho estudado, terei estudado, tinha estudado. Tá vendo? Eu modifico, né, os verbos auxiliares, mas o principal, ele é mantido no particípio, né? O verbo principal vai aparecer em uma das formas nominais, ou no particípio, ou no infinitivo, ou no gerúndio. Por exemplo, venho estudando, vou estudar. E assim a gente encerra essa primeira parte.